você, como mãe, já se sentiu invisível? Se sim, te convido aqui a sentar no meu sofá para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu sou Ana Elisa, eu sou esposa, sou cristã, sou mãe, sou enfermeira e minha ideia aqui é compartilhar um pouco sobre obstetrícia, sobre maternidade, sobre família com verdade e amor. E por que eu trago esse tema, invisibilidade? Porque às vezes eu me sinto assim. E conversando com algumas amigas que também são mães, elas também se sentem assim. E talvez você que esteja me assistindo também se sinta assim. E o Senhor trabalhou sobre essa questão comigo, em meu coração, esses dias. Queria compartilhar, para que seja bênção para você também. Quando nós éramos pequenos, a invisibilidade era tratada como um superpoder. Mas parece que quando a gente cresce e você não é visto nesse tempo de redes sociais, nesse tempo de valorização daquilo que você faz, porque as outras pessoas podem ver aquilo que você faz, às vezes a gente se sente invisível, escondidas atrás das pilhas de louça para lavar, de roupa para estender, de roupa para dobrar. Em meio à rotina do dia a dia, nós nos sentimos invisíveis. Não sei se você se sente assim também. Mas eu me sinto, às vezes assim. E o Senhor trabalhou em meu coração a partir de uma história, a partir de uma personagem que está escondida ali na Bíblia, mas que mexeu muito comigo e me ajudou a entender que aquilo que nós fazemos dentro de casa, aquilo que muitas vezes as outras pessoas não veem, tem valor para o Senhor. E Ele está conosco na nossa rotina em casa. E a personagem é Agar. Agar era uma serva egípcia de Sara, a Sara de Abraão. E ela tem a sua história relatada ali em Gênesis 16, em Gênesis 21. E se você não é cristã, não vai embora. Deixa eu compartilhar um pouco e se isso for útil para você, eu fico muito feliz. Eu creio que isso também possa ajudar o seu coração. Então, Agar era uma serva que ela engravidou por meio de seu patrão, Abraão, amando de Sara. E ela então, quando descobre que está grávida, a sua senhora não fica muito feliz com isso e ela foge. E Agar foge para o deserto. E ali, perto de uma fonte de água, o anjo do Senhor a encontra e pergunta: Agar, o que você está fazendo aqui? E ali, o anjo do Senhor fala com ela, a acolhe, a orienta de que ela deveria voltar para a casa da sua senhora e dá uma promessa que o filho que ela terá muitos descendentes e Deus o abençoará. E ali Agar fala e dá um nome ao Senhor. Tu és aquele que me vê. Porque ela fala que ali ela viu aquele que a vê. Então, o Senhor a encontra no deserto, onde ela está escondida, longe dos holofotes, longe do olhar dos outros, o Senhor a vê. O Senhor a encontra perto de uma fonte de águas, vamos lembrar disso. E aí em Gênesis 21, ela já está com seu bebê. E com toda a confusão que está naquela casa da sua senhora, que também agora tem um filho, ela é mandada embora e ela tem um pouco de água e ela dá ao seu filho e essa água acaba e ela coloca o seu filho longe, um pouco longe dela, ela coloca ele lá debaixo de uma árvore, ela vem para longe para não ver o filho dela morrer de sede. Ela está novamente no deserto e aí o anjo do Senhor vem novamente a ela e pergunta:
que você está fazendo aqui? E aí ela compartilha e o anjo do Senhor mostra a ela uma fonte de águas. E ali eles podem beber e eles sobrevivem. E talvez nós nos sentimos invisíveis dentro de casa às vezes. Mesmo sendo vista, né, pelos vizinhos, pelo esposo, pelos filhos, mas as nossas tarefas parecem que não têm fim, parece que não acabam, que nós nos sentimos invisíveis. Mas Agar me lembra de falar ao Senhor que tu és aquele que me vê. E ela fala, porque ali eu vi aquele que me vê. Então aqui, na nossa casa, onde nós nos sentimos invisíveis, é onde o Senhor nos encontra e onde nós podemos dizer que Ele é aquele que nos vê. E nós estamos vendo aquele que nos vê. Então, além da presença do Senhor vir até nós estamos presentes diante do Senhor dentro da nossa rotina da casa. Em meio à louça para lavar, em meio aos filhos para cuidar, em meio à bagunça da sala, dos brinquedos das crianças, em meio aos gritos e aos pedidos de mãe, 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 o Senhor está ali. O Senhor está aqui em nossa casa, em nosso lar. Ele é aquele que nos vê. E isso me faz lembrar de uma outra personagem que estava junto a um poço de água, que é a mulher samaritana, que está lá em João 4. E ali, mulher samaritana também era uma mulher invisível. Invisível no sentido de que ela não tinha um passado muito bonito, ela já tinha passado por inúmeros casamentos e ela ia buscar água justo no horário do meio-dia, porque ela não era bem-vinda entre as outras mulheres, ela não era bem vista. E ela vai buscar água e quem a encontra ali? Jesus, o próprio Cristo, o Filho de Deus. Ele a encontra ali, em meio ao poço de água, ao lado do poço de água. E além de vir encontrá-la pessoalmente, ele oferece da fonte da água da vida. E ele fala que se ela beber dessa água, ela nunca mais terá sede. E terá dentro dela uma fonte a jorrar. E esse é o Jesus que vem nos encontrar em nosso lar, que vem nos encontrar nos lugares invisíveis, nos lugares onde os outros não veem, mas o Senhor está ali. E Ele nos oferece da sua presença em nós, Ele em nós, que permite com que o nosso coração tenha uma fonte a jorrar. Dia após dia, em meio à nossa rotina, em meio ao caos da maternidade, ao caos do cuidado com a casa, Ele é aquele que está conosco. Isso muda tudo. Durante o puerpério, os primeiros dias com a minha filha, uma das frases que eu mais falei para ela foi: Joana, a mamãe está aqui. Joana, a mamãe está aqui. E aí eu descobri, ali nesse momento tão turbulento que é o puerpério, eu descobri que a presença importa, e importa muito. Então, hoje, a presença do Senhor está em nosso lar, e isso importa, e muito. E isso é o mais precioso que nós temos, a presença do Senhor constante, presente, dia após dia. Não só quando nós estamos na igreja, quando estamos fazendo alguma ação social, mas na nossa casa, na nossa rotina, o Senhor está aqui e permite e nos dá a fonte de água a jorrar, que é Ele mesmo. Então, continue firme. Lembre-se disso. Vou deixar para você uma sugestão para você ouvir, a música Ordinária e Sublime, da Tamires Garcia. E uma sugestão de livro, se você quiser investir e ler uma página por dia, porque eu sei como é a leitura na maternidade, a gente não consegue ler muitas páginas. Mas eu vou deixar na descrição a sugestão, que é o livro Invisível, de Sarah Haggard,
que é muito bom, que também fala sobre como o Senhor nos encontra e sobre como o Senhor faz o nosso coração florescer em meio à invisibilidade. Então, talvez os nossos sonhos de criança, aquilo que a gente achava que ser invisível era um superpoder, talvez seja. Não aos olhos do mundo, mas aos olhos do Senhor. Porque mesmo em meio à nossa invisibilidade, onde nós não precisamos criar performances, onde nós precisamos ser perfeitas, ali o Senhor nos encontra. Em nossa vulnerabilidade, em nosso choro, em nossa falta de paciência, em nossa exaustão, em nosso esgotamento, ali é onde o Senhor nos encontra e nos oferece a fonte da água da vida, que é Ele mesmo, que é saciada a nossa sede. Muito obrigada por me ouvir, espero que isso venha a te abençoar e manda para aquela sua amiga que também é mãe, que às vezes se sente esgotada e que precisa de um renovo do Senhor. Um abraço, que Deus abençoe, até a